Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula do número 6. Nessa semana, nós vamos estudar o tema estações elevatórias. No momento assíncrono, eu vou tratar com vocês de aspectos teóricos e no momento síncrono, nós vamos partir para a parte do dimensionamento desses sistemas. Bom, então, estação elevatória é um sistema, ou sistema elevatório. A gente vai utilizar com o objetivo de elevar a pressão. Então a palavra-chave aqui é pressão. Da água, a gente vai trabalhar com água, mas pode ser qualquer líquido. Em uma instalação predial de água fria. Então geralmente a gente bombeia instalações de água fria. Quando a pressão disponível na fonte de abastecimento for insuficiente para o suprimento do reservatório elevado. Então toda vez quando a gente tiver uma edificação com mais de 10 metros de altura, já é indicado a gente utilizar um sistema elevatório. Geralmente, edificações com mais de 10 metros são aquelas a partir de 3 andares. Até 2 andares, a gente consegue, em alguns casos, até com 3 andares, a gente consegue ter ainda 10 metros. A gente não precisa de bomba. Mas a partir de 3 andares já é recomendado, porque às vezes a pressão na rua ela tem valores abaixo dos valores normais devido a algum problema. Então isso faz com que a gente, para garantir, para prevenir que não tenha esse tipo de problema para a alimentação do reservatório, que a água não chegue lá, a gente coloca uma bomba. É comum também algumas pessoas colocarem bombas mesmo em casas térreas, com o objetivo de aumentar a capacidade de reservação. Então você faz um reservatório inferior, principalmente em lugares onde falta muita água, onde tem um rodízio de água. E quando você faz um reservatório inferior, você aumenta a capacidade de elevação, você cria uma autonomia maior. Você pode ficar mais dias sem receber água, que você vai na sua instalação ainda ter água suficiente para os usos diários. Então, para fazer a elevação, nós utilizamos bombas, as bombas hidráulicas, porque a gente bombeia a água. São máquinas com o objetivo de elevar, então a gente eleva a água, por isso é o nome elevatória, ou outro fluido utilizando energia mecânica, certo? Então a gente utiliza o motor, como fonte de energia elétrica, como energia que vai acionar um rotor, então a gente tem energia elétrica que transforma em energia mecânica e depois a gente tem energia hidráulica. Então, o conjunto a gente chama de conjunto motor-bomba, que é a associação do motor, que é de origem, que recebe energia elétrica, transforma em energia mecânica através de um giro de um eixo central, que vai pegar a minha água e vai elevá-la artificialmente, então a gente chama isso de energia hidráulica. Então a gente tem três formas de energia envolvidas nos bombeamentos. A energia elétrica, que é responsável por ativar um motor, que é mecânico, e ele vai ceder essa energia mecânica para o líquido e a gente tem energia hidráulica. A gente tem vários tipos de bombas. As bombas mais utilizadas nas instalações hidráulicas e também instalações de redes de água, de abastecimento, são as bombas centrífugas. Então, esse nome centrífugo é dado em virtude do princípio físico de funcionamento. A gente tem aqui um corte transversal de uma bomba. Então a água está entrando aqui pelo meio. É como se quem estiver assistindo esse vídeo, a água estivesse entrando na tela. E aí a gente tem aqui um rotor, ou uma hélice, que vai girar em alta velocidade e vai ceder energia hidráulica a esse líquido que vai sair aqui na parte de cima. Certo? Então esse movimento da água entrando pelo meio e saindo aqui pelas laterais, a gente chama isso na física de uma ação centrífuga. E isso aqui vai ser responsável, essa ação centrífuga vai ser responsável por ceder energia ao líquido e com isso ele vai ser bombeado. Tá ok? Então aqui a gente tem um corte lateral, ó, ela vai entrar por aqui a água, esse rotor vai estar girando e vai bombear, vai ceder energia hidráulica ao líquido e assim o líquido a água ela vai atingir a altura necessária de acordo com as propriedades de cada conjunto motor-bomba. Então a gente tem as partes, a gente tem o olho, que é a entrada da água na bomba, a gente tem a língua, que já pode ter ou não, depende de cada tipo de bomba, mas a gente observa que tem um alargamento aqui, ó, nessa parte,
que é justamente para diminuir a velocidade da água. A água sai muito rápido aqui. Então, quando a gente aumenta a seção, lá pela equação da continuidade, a gente diminui a velocidade. A gente tem o impelidor, que é também chamado de rotor, e essa parte externa é chamada de carcaça. Então, a gente tem a carcaça da bomba. Então, a gente tem aqui uma imagem mostrando um conjunto motor-bomba. A gente vai ter aqui o motor. Esse daqui é um motor de múltiplos estágios, ou seja, de vários impelidores, vários rotores. Pode ser 2, 3, 4. E eu sei disso porque a gente tem uma grande extensão aqui nessa bomba. Então, é uma bomba de múltiplos estágios. E a gente tem aqui o motor elétrico, que vai receber energia elétrica, vai transformar em energia mecânica, ele vai gerar um eixo aqui, que vai estar conectado a esse impelidor, ou esse rotor, que vai girar em alta velocidade e vai ceder energia cinética à água. Dessa forma a gente vai ter então energia hidráulica, já que a água ela vai estar com energia. Tá bom? Então a gente é um conjunto motor-bomba, motor mais bomba. Um sistema elevatório geralmente é composto por tubulações, a sucção e de recalque, por vários acessórios e conexões, uniões, válvulas, válvulas de pé com crivo, válvula de retenção e outras conexões a mais. E o conjunto motor-bomba, que é o coração do meu sistema elevatório. Falando inicialmente das tubulações, nós vamos ter a tubulação de sucção, que é aquela que é responsável, como o próprio nome diz, de succionar a água. Então é do ponto de captação de água até a entrada da nossa bomba. E a gente vai ter a tubulação de recalque, que é a tubulação que sai da nossa bomba e vai até o reservatório superior. Então, é por isso que também é chamado de instalações de recalque, porque essa tubulação e esse movimento de elevar a água artificialmente através da bomba a gente chama de recalque. Em algumas situações, aqui só uma curiosidade em relação aos materiais, em função de pressões mais elevadas, a gente não utiliza o PVC. A gente pode partir para uma tubulação de PPR, que é um pouco mais resistente. Nesse caso aqui, eu peguei o PPR da Manco e dizia no manual que ela tem 80 metros de coluna d'água de resistência. Então, até 80 metros de altura aí, a gente tem uma boa resistência para o PPR. E o PVC, o da Tigre 75. Só que eu desconfio que a resistência do PPR ela é bem maior do que a do PVC, não seja só de 5 metros de coluna d'água. Então é muito comum a gente ter, como é o exemplo dessa imagem que eu estou mostrando para vocês, tubulações de polipropileno randômico, que é o PPR, que é essa tubulação verde, onde as soldas são feitas por termofusão, como a gente já viu. Então a gente precisa de uma termofusora, é um tipo de material um pouco mais, demanda um pouco mais de uma mão de obra especializada. É um material bem caro, mas pelo menos mais caro que o PVC. Mas a gente tem duas vantagens. Uma é que ela tem boa resistência mecânica, então a gente pode utilizar em sistemas de bombeamento. Principalmente porque também tem a questão da vibração aqui. Como a solda é feita a quente, então a gente tem uma união aqui mais sólida, mais rígida, mais resistente. Então a gente tem uma tubulação que tende a ter uma resistência maior também em relação a vibrações, em relação a velocidades. Então, coisas que o PVC ele perde para o PPR nesse aspecto. Ok? Então aqui a gente tem um shaft. Nessa imagem, shaft é um espaço que fica em toda a construção, ou pelo menos nos edifícios, onde a gente passa as tubulações. A gente chama essas tubulações verticais de prumadas. A gente sabe que a prumada de água fria que alimenta os pavimentos a gente chama de coluna de distribuição. Aqui, por exemplo, tem uma tubulação verde, provavelmente PPR, com o nome água fria e uma seta apontando para cima. Então, imagino eu, que essa seja a tubulação de recalque, que está levando água lá da bomba até o reservatório superior. Por quê? Por causa da seta aqui apontando para cima. Ok? Pode ser também uma tubulação vinda de uma válvula redutora de pressão. Então, a gente não sabe bem, mas eu acho que é uma tubulação de recalque. Quanto aos acessórios e conexões, a gente tem as uniões. Eu vou mostrar aqui uma foto logo antes. Observe que a gente tem união tanto na sucção quanto no recalque. Geralmente a união é a primeira conexão aqui. Pode ser que a gente precise usar aqui um adaptador na ligação com a bomba. Um adaptador com rosca, porque a ligação na bomba geralmente é roscável. E depois desse adaptador, nossa primeira conexão vai ser uma união. Pode ser que também, além do adaptador, tenha uma redução excêntrica para compatibilizar os diâmetros. Mas, caso não tenha, a gente vai ter aqui a nossa união
E a união é uma peça fundamental nos sistemas elevatórios, porque a gente consegue desrosquear essa parte central sem perder solda, sem perder o material. Então, quando a gente tem qualquer problema nas bombas, a gente precisa levar a bomba para algum lugar, a gente consegue simplesmente fazer isso pela desrosqueando aqui a nossa união, certo? A gente não elimina nenhuma junta soldada. Por isso que a união é colocada perto da bomba, tanto na sucção quanto no recalque, para a gente conseguir desrosquear. Observe que a união é uma peça soldável, certo? É uma união soldável, mas aqui no meio a gente consegue fazer o desrosqueamento e assim a gente consegue tirar a bomba e levar para algum lugar, tá bom? Nesse caso aqui é uma união flangeada com parafuso. Estão vendo aqui? Tubulação do PPR tem a opção de fazer uma união flangeada, porque tem dois flanges ligados por parafuso. Então é uma tubulação bem resistente. Observe que a gente tem união tanto no recalque, que é a tubulação que sai da bomba, quanto na sucção, ok? Aqui a gente tem uma união de PVC soldável. Observe que a ligação é soldável nos dois lados, mas a gente consegue desrosquear. Então é para ter uma união tanto aqui na sucção quanto no recalque. A gente não está vendo aqui, mas imagina que tem. Então observem que aqui ó, a gente tem um adaptador, que é essa peça aqui, um adaptador liso roscável, ele é liso de um lado e roscável do outro. A gente coloca a fita através da rosca, sempre, em qualquer ligação roscável. Faz a ligação com a bomba. Aqui não foi necessário nenhuma redução de diâmetro, compatibilização. E a primeira conexão que a gente vai ter é a nossa união. Outra peça fundamental em qualquer sistema elevatório são ou é as válvulas de retenção. Certo? O próprio nome aqui já sugere qual é a sua finalidade. Então a válvula de retenção, que pode ser de PVC ou de ferro, assim, metálica, ela é um dispositivo mecânico que permite o escoamento apenas em um sentido. Então, se vocês observarem aqui, vocês vão ver que tem uma seta apontando aqui da esquerda para a direita. Então, essa válvula de retenção, ela está dizendo que o líquido ele só consegue escoar desse sentido para esse daqui, nunca o contrário. Nas peças de PVC, a gente também tem essa seta. Então, deve estar aqui do outro lado. A função das válvulas de retenção é proteger as bombas contra refluxos de água. Então as bombas são projetadas para bombear, para recalcar, nunca para receber água vindo da tubulação de recalque. Então, para evitar que a água venha de grandes alturas e gerem aqui choques na bomba, a gente coloca uma válvula de retenção. Então aqui, por exemplo, ó, a gente tem uma válvula de retenção que faz com que a água não consiga passar desse ponto, caso ela queira voltar, certo? Vamos supor que a gente está bombeando o líquido e de repente a bomba para de funcionar, é o que acontece sempre, né? Ela para de funcionar, e a gente tem uma inércia, então a gente vai ter muita água na tubulação e ela vai tentar voltar. Quando ela tenta voltar, dependendo da altura, ela pode gerar algum dano aqui na bomba. Então, para isso, a gente coloca aqui uma válvula de retenção, que pode ser tanto PVC quanto de ferro galvanizado, ok? O funcionamento é totalmente automático, ela tem uma espécie de porta que só permite o fluxo em um sentido. Quando o fluxo tenta voltar, ela trava essa portinha aqui. Então aqui observe que a gente tem uma válvula de retenção. Uma curiosidade, a válvula de retenção só se coloca no recalque. Não se coloca a válvula de retenção na sucção, tá bom? A válvula de retenção em si. Tá aqui, ó, a válvula de retenção. E outra peça que a gente tem em todo o sistema elevatório, eu deveria ter, são as válvulas de pé com crivo. Ela é similar à válvula de retenção, porque ela também só permite o escoamento da água apenas em um sentido, protegendo as bombas contra o funcionamento a seco. Além disso, o crivo protege a bomba contra resíduos. Então o crivo, para quem não sabe, é essa peneira aqui que fica embaixo. A função dela é muito óbvia, é evitar a entrada de resíduos que possam danificar a bomba, resíduos sólidos maiores que poderiam danificar a bomba. Então, além, é uma válvula de pé com crivo. Então, o que seria a válvula de pé? Quando a gente olha uma válvula de pé com crivo, ela é bem similar à válvula de retenção. Ela tem uma setinha também indicando o sentido do fluxo. Ela deve ser colocada lá embaixo no reservatório inferior, certo? No início da tubulação de sucção. Então, toda a tubulação de sucção deve começar com uma válvula de pé com crivo.
Por quê? Tem duas funções. A primeira é o crivo, que é evitar a entrada de resíduos, e a segunda é, quando a bomba para de funcionar, a água vai tender a voltar e sair aqui para o meu reservatório, concordam? Só que com essa válvula aqui, a água não consegue sair, ela só consegue subir, ela nunca consegue voltar. Então, quando o bombeamento é interrompido, a água ela vai tender a descer e sair, mas ela não vai conseguir porque tem uma espécie de portinholazinha que impede essa saída. Ou seja, essa tubulação sempre vai estar cheia de água quando a gente utiliza uma válvula de pé com crivo. Certo? Sempre vai ter água, porque ela impede a saída de água, ela só permite a entrada de água. Então isso vai fazer com que a bomba nunca trabalhe seco. Então é um problema. Bomba ela não é projetada, as bombas hidráulicas, elas não são projetadas para trabalhar sem água. Quando não tem água é um problema, certo? Que é justamente a água que faz com que ela trabalhe bem, ela trabalhe suave. Então é uma peça fundamental, é a válvula de pé com crivo. E claro, a gente vai ter o conjunto motor-bomba, que é, como eu falei para vocês, sempre o motor elétrico com a bomba hidráulica. Se vocês observarem, tem uns fios aqui, ó. Então, a gente tem uma instalação elétrica vindo por aqui, desce aqui, um eletroduto. E aqui são os fios que estão ligados à bomba. As bombas, elas estão conectadas às boias elétricas. Então, as boias elétricas, que eu mostrei em algumas aulas passadas, elas funcionam como interruptores para as nossas bombas. Então, sempre a gente tem que ter uma boia no reservatório inferior e uma boia no reservatório superior, certo? Quando a boia do reservatório superior ela começa a descer, ela vai ativar a bomba, desde que aqui no reservatório inferior a boia esteja na posição acima, mais acima. Tá ok? Então, observe que é um movimento coordenado. A bomba só funciona quando a boia de cima ela está baixa e quando a boia de baixo do reservatório inferior está alta, indicando que tem água, para que ela nunca trabalhe a seco. No momento síncrono, vocês podem tirar alguma dúvida e eu pretendo falar mais sobre isso. Tá ok? Todavia, a gente também tem que ter a possibilidade de operação manual. Então, o ideal é que a gente tenha aqui um quadro de comando da bomba. Deve ter em algum lugar por aqui, a gente não consegue ver, onde a gente vai ter a posição manual, a posição automática e a posição desligada. Então, caso a gente queira fazer alguma manutenção, algum teste, a gente vai ligar manualmente. Mas no dia a dia, as bombas elas ficam ligadas na posição automática. Isso faz com que não seja necessária nenhuma intervenção humana para ligar nem desligar a bomba. E essa automação é feita através das boias elétricas, certo? Então, tá aí a função das boias elétricas. As estações elevatórias devem possuir no mínimo 2 unidades de elevação de pressão. Então, sempre no mínimo 2, independentes. Observe que elas estão ligadas em paralelo. Ó. Uma está em paralelo à outra, elas são independentes, têm tubulações diferentes. Se um não estiver funcionando, a outra funciona e alimenta a mesma tubulação, certo? Observe que aqui a gente não consegue ver a válvula de retenção. Né? Ela provavelmente deve estar aqui por cima. A gente consegue ver as uniões, tem uma união aqui, outra união aqui. Os nossos registros, que eu não falei, é importantíssimo a gente ter registros tanto na sucção quanto no recalque. Os registros têm a função de liberar ou bloquear a passagem de água visando alguma operação de manutenção, por exemplo. Então, geralmente eles funcionam abertos, mas a gente pode precisar fechar e para isso é fundamental que a gente tenha os registros. Nesse caso aqui foram colocados os registros metálicos de gaveta, tá ok? Então esse registro aqui é um registro de gaveta roscável. Então a gente precisa de 2 adaptadores aqui para ligá-los. Então, com vistas a garantir o abastecimento de água no caso de falha de uma das unidades. Então, se houver falha, aí a outra bomba ela já deve funcionar de maneira que o abastecimento não seja interrompido de forma alguma. Quanto à localização, as bombas elas podem ser afogadas ou não afogadas. O que é isso? A bomba afogada não é quando ela está trabalhando dentro d'água necessariamente. Ela é afogada porque o nível do eixo aqui, ou no meio da bomba, está abaixo da lâmina d'água no reservatório. Certo?
está baixa. Isso faz com que essa tubulação aqui também esteja sempre com água. Então a gente chama isso de autoescorvada, escorva. Não é escova de escovar, é escorva com R. É quando a gente tem a tubulação cheia de água. Ela está sempre cheia de água, então a gente chama isso de autoescorvada. Então as bombas afogadas, elas têm essa vantagem de estarem autoescorvadas, ou seja, elas estão sempre com água aqui dentro. Isso vai impedir que a bomba trabalhe com bolhas, que trabalhe a seco, e também vai impedir um fenômeno chamado de cavitação, que é um problema que acontece devido à formação de bolhas, devido a baixas pressões, que quando estão chegando perto da bomba, essas bolhas implodem e danificam o rotor, certo? Geralmente esse problema de cavitação acontece em bombas que estão não afogadas, que tem uma altura aqui, ó, de sucção muito grande. Então imagine uma bomba que esteja 10, 15 metros acima do reservatório, a tubulação de sucção. Então isso pode gerar problema de cavitação, que devido às perdas de cargas elevadas e a baixa pressão que acontece aqui dentro dessa tubulação, caso vocês não saibam, na tubulação de sucção, ela funciona com a pressão negativa. Então é como se eu estivesse formando aqui um vácuo, de forma que o líquido ele consegue entrar aqui, mesmo contra a gravidade, porque a pressão é negativa. Então, em condições normais, o líquido desce pela gravidade, mas como é formada uma pressão negativa aqui, devido ao movimento do rotor, a gente tem a entrada de água. Quando essa altura aqui de sucção ela é muito grande, pode se formar bolhas durante esse movimento. Só que aqui na entrada da bomba, a pressão ela aumenta e a bolha ela implode. Quando ela implode no rotor. Isso pode danificar. Então é como se fossem marteladas as bolhas batendo no rotor da bomba. Os sons são como de marteladas. Isso pode danificar a bomba a médio e longo prazo. Tá ok? Então, de preferência, a gente evita grandes alturas de sucção. Claro que às vezes a gente não consegue. Mas tem alguns cálculos que se fazem para verificar se haverá cavitação ou não. De toda maneira, para evitar problema de cavitação, que é a formação dessas bolhas que implodem devido à baixa pressão, a gente tenta sempre deixar as bombas afogadas, ou seja, com o seu nível aqui abaixo do nível da água, porque a gente vai ter sempre uma pressão positiva atuando aqui nessa tubulação. Tá ok? Pelo menos uma altura positiva. Então, no momento síncrono, nós vamos partir para os cálculos, e a gente vai aprender a escolher uma bomba a partir de um catálogo real de um fabricante. Então, até mais.